Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos preparemos para ouvir a palavra de Deus, o Evangelho do dia, Evangelho de Marcos, capítulo 12, do 1 ao 12. Evangelho de Marcos, 12, do 1 ao 12. Vamos deixar com que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que esta palavra seja uma palavra que vai transformar a nossa vida, vai transformar o nosso interior, para sempre estarmos abertos à experiência com o Deus Palavra. Estamos iniciando um novo mês, o mês de junho, mês dedicado a São Pedro e São Paulo, mês de junho ao Sagrado Coração de Jesus, mês de junho também é o meu aniversário, dia 18 de junho. Guarde essa data para rezar por mim. Que possamos neste mês mergulhar no coração amoroso de Jesus. Coração sagrado de Jesus que se abre por amor a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos viver bem este mês de junho. Vamos então meditar a palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em um e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agarraram o filho querido e o mataram e o jogaram fora da vinha. Jesus conta a parábola da vinha para mostrar o amor de Deus e também a dureza do coração humano. O dono da vinha prepara tudo com cuidado. Ele planta, ele cerca, ele constrói torre, ele protege. Assim também Deus fez conosco, irmãos e irmãs. Nada em nossa vida é por acaso. Há um projeto, um chamado, uma missão. Esses dias, atendendo um jovem, ele me disse que ele tem muita raiva do seu padrasto e da sua mãe, porque a mãe trocou, no caso ele, filho, pelo padrasto, por essa pessoa que ela está junto até hoje. E ele carrega uma mágoa muito grande no coração, até com desejo de morte, principalmente do padrasto, mas uma rejeição, um ódio profundo da mãe. E aí eu perguntei, e hoje você mora com quem? Eu moro com meu pai, com a minha madrasta. Você foi bem acolhido? Muito bem acolhido, amo meu pai. Foi acolhido pela madrasta? Fui muito bem acolhido, a gente se dá super bem. Falei, olha, a gente tem duas formas de olhar para a vida. Olhar ficar guardando mágoa, ódio pelas pessoas que nos rejeitaram, ou olhar para uma outra
ter uma outra visão sobre a situação e perceber, veja, a minha mãe me rejeitou, mas o meu pai me acolheu, a minha madrasta me acolheu. Eu sou amado nesta casa. E mais ainda, disse a ele, como diz a palavra, mesmo que a mãe viesse a esquecer-se do seu filho, Deus jamais se esquece de ti. Porque Deus, Ele tem um chamado, Ele tem um projeto para a nossa vida. E aí eu orientei ele, para que ele também perdoasse essas pessoas, não ficasse preso a essa realidade. E eu falei, você não precisa voltar a conviver com a sua mãe, com o seu padrasto. Perdoe no coração. Uma mãe que abandona, troca o filho por causa de uma outra, por uma pessoa, e uma pessoa que parece que não é uma boa pessoa nem para ela, está num relacionamento tóxico. Então veja, este filho, ele estava preso no abandono da mãe, mas não estava olhando o acolhimento do pai, que é um bom pai. Deus, nada em nossa vida é por acaso. Há um projeto, há um chamado, há uma missão. Usar até mesmo das nossas quedas, das nossas limitações para fazer o bem, para ir além. Os agricultores da parábola começaram a agir como donos daquilo que nunca lhes pertenceu. E aqui está o grande perigo espiritual: esquecer que a vida é dom de Deus. Ninguém tem direito de tirar a vida. Ninguém tem direito de aprovar projetos contra a vida. A vida é dom de Deus, por isso que a Igreja Católica, e um católico que se preze, um católico que viva mesmo os princípios do catolicismo, e não venha me dizer, mas não é bem assim. Porque existem católicos defensores do aborto, isso é um absurdo. Existem católicos que eles usam, mas assim como se aborta tantas crianças, quantas crianças que nascem e depois morrem de desnutrição, morrem de fome e falta de recursos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se tem falta de recursos, a culpa também está nos políticos, nos governos que cobram altas taxas de impostos da população, e o Brasil é um dos países que mais se cobra impostos. E esses impostos deveriam ser investidos em educação, em saúde de qualidade, em saneamento básico e todas essas realidades para tornar a vida do cidadão melhor. Só que o que acontece? Eles desviam, eles roubam mais ainda, e eles roubam, e eles roubam, e eles roubam, e eles roubam, e cada vez a população mais carente de educação, e cada vez mais nós vemos jovens com dificuldade de formular uma frase. Nós vemos uma juventude, nós vemos um povo cada vez mais ignorante por falta também de educação de qualidade. Então, nós precisamos também refletir sobre isso. Imagine uma pessoa que é a favor, que é católica, que é cristã, e diz, não, eu sou a favor que... Mas aí vem o fruto do estupro, mas que culpa tem essa criança? Se você não quer ficar com o filho, doe então para uma... tem várias hoje aqui, como aqui, a Casa Provida aqui em Curitiba, que cuida de crianças abandonadas, ou mulheres que queriam abortar, e depois essa casa acolheu. Nós não podemos camuflar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Santo Agostinho dizia, não afastamos de Deus quando queremos possuir sem obedecer. Quantas vezes queremos a bênção, mas não queremos o Senhor da bênção. Queremos os frutos, mas rejeitamos o dono da vinha. O momento mais forte da parábola é quando o pai envia o próprio filho. Jesus está falando dele mesmo. O filho amado seria rejeitado, morto, lançado para fora da vinha. Aqui aparece o mistério da cruz. Deus continua amando mesmo sendo rejeitado. Deus continua enviando mesmo sendo ignorado. Deus continua oferecendo recomeço mesmo após nossas quedas. O Papa Bento XVI ensinava, a cruz não é o fim da esperança, mas o lugar onde nasce a vida nova. O mundo dizia fim, Deus dizia recomeço. A pedra rejeitada, Jesus cita o Salmo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Aquilo que foi descartado tornou-se fundamento.
Isso fala diretamente ao coração de quem caiu, desanimou, foi ferido, fracassou, se sente abandonado, se sente traído, perdeu a esperança. Deus tem o poder de transformar rejeição em missão. Aquilo que parecia derrota pode tornar-se ponto de retomada. Como diz a música, aquilo que parecia impossível. A parábola não é apenas denúncia, ela é convite à conversão. Deus sempre volta à vinha. Ele nunca desiste da nossa história. Talvez você está cansado, abandonou a oração, família ferida, emocional abalado, pecados repetitivos, desânimo espiritual, mas hoje o Senhor diz, ainda há tempo de voltar. Retomar é permitir que Deus volte a ser o Senhor da vinha. Volte hoje para o Senhor. Senhor, devolve-me o coração da vinha, humilde, fiel e aberto ao recomeço. Enquanto a vida, a graça disponível. Deus reergue aquilo que parecia perdido. Em Deus até a dor pode tornar-se começo novo. Ele foi rejeitado para abrir novamente o caminho da salvação. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo se torna diferente. E você procura viver também conforme a palavra e a graça de Deus. Sobre você desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Bom início de mês, bom início também de semana. Deus abençoe.